Você aí, fique à vontade. Ok, vou fazer tela cheia. Bom, quero começar agradecendo o convite de Iractan. É uma grande satisfação estar aqui no grupo falando sobre uma área que me é tão cara. Apesar de mais de 20 anos como professor, confesso que estou um pouco apreensivo, nervoso. Me desculpem pelo nervosismo. Vou tentar fazer o melhor. Quando o Iractan falou da proposta, eu fiquei pensando em falar sobre muitas práticas integrativas, de apresentar várias. Mas eu digo assim, não faz muito sentido trazer várias práticas, porque isso facilmente se encontra disponível em livros, internet. Eu quero falar mais sobre o que está por trás, o que norteiam essas práticas, o que é que faz diferença sobre essas práticas, que princípios estão por trás dessas práticas, certo? Então, eu vou falar sobre algumas poucas e que conceitos estão atrás dessas práticas. Uma coisa que eu trabalho sempre nas minhas apresentações, nos meus estudos que eu trago, a primeira coisa é entender o significado das palavras, a etimologia das palavras, que para mim já diz muito sobre o fenômeno. Então, antes de chamar de práticas integrativas e complementares, se chamava de práticas alternativas, que é o nome que se dá para a disciplina que eu ainda leciono no Departamento de Educação Física. Foi minha área de concurso, práticas alternativas em educação física. Então, antes se chamava alternativas, e vocês vão encontrar muitos estudos, se buscar na internet, muitos livros que com essa terminologia. Então, alternativo na etimologia vem do alter, do latim, que é outro, diferente, que é o oposto contrário. Na sociologia, quer dizer que é um conjunto de elementos culturais partilhados apenas por uma parte dos membros de uma sociedade. No uso informal, significa que é o indivíduo que, por seu modo de viver e pensar, se opõe aos costumes, valores e ideias impostos pelas sociedades industriais e tecnológicas. E como exemplo, ele diz os alternativos e os hips. Então, só essa acepção e os exemplos já diz muito dessas práticas, que são os elementos culturais, essas práticas alternativas, que eram partilhadas por poucas pessoas. Quando elas chegaram para a gente, eram poucas pessoas que usavam. Me lembrou, no início dos anos 80, em João Pessoa, tinha um médico que vinha do Rio Grande do Norte fazer um atendimento com algumas poucas pessoas, que ele trazia um tratamento que era muito diferente do que se tinha. Na Paraíba não existia, que era um médico que trabalhava com acupuntura e homeopatia. Não existia isso na Paraíba. E era uma coisa muito... nós éramos tidos como o grupo dos alternativos, porque a gente se tratava com um cara que enchia a gente de agulhas. Quer dizer, era uma coisa muito estranha como tratamento de saúde. E davam umas bolinhas doces, bolinhas de açúcar. Quer dizer, era uma coisa muito estranha. E hoje são duas práticas que são reconhecidas pelo Sistema Oficial de Saúde. Estão no Ministério da Saúde, o SUS aplica tanto a acupuntura quanto a homeopatia. E antes, no início dos anos 80, quer dizer, pouco tempo atrás, eram práticas bem exóticas. Nos anos 60, principalmente nos Estados Unidos e outros países, mas vou falar mais dos Estados Unidos, surgiu um movimento de contracultura, e vou justificar porque eu vou falar desse movimento, que é um movimento que surgiu, que era principalmente de alguns jovens que se posicionaram contra a sociedade vigente, contra os costumes que se apresentavam na época. Uma sociedade muito patriarcal, onde o homem era a pessoa mais importante da família, a mulher muito submissa, onde se hipervalorizava a cultura de consumo, dos bens de consumo, uma sociedade muito preconceituosa, muito racista, que nesse momento tinha a Guerra do Vietnã, que é desde 1955 a 75, então alguns jovens começaram a se posicionar contra essa sociedade, e surgiu esse movimento de contracultura. Na Inglaterra foi muito movimento punk. Nos Estados Unidos, por conta da guerra, eles começaram a fazer faça amor, não faça guerra. E surgiu o do grito que era paz e amor, que tem até um emoji no WhatsApp, que é o dedinho indicador e o dedo médio, que significa paz e amor. E aí veio o movimento hippie, que é flower power, o poder da flor, que era a coisa da paz e o amor. E nessa busca da contracultura, de buscar outros valores, por que eu estou falando nisso? É que se buscou a cultura oriental,
porque se buscou a meditação, a yoga, massagem, não só massagem, como assim todas as técnicas de contato. Essas práticas orientais chegaram para a cultura ocidental muito nesse movimento da contracultura. Medicina tradicional chinesa, acupuntura, do yin, moxa bustão, o uso de incensos, as roupas floridas, as roupas indianas, os cabelos soltos, os cabelos compridos, alimentação naturalista, macrobiótica, essa cultura alternativa chegou para o Ocidente muito desse movimento de contracultura, muito com o movimento dos hippies. E aí vieram essas práticas que na época se chamavam alternativas. Opa! Como sugestão para ilustrar esse período, tem um musical da Broadway que virou filme que chama Hair Cabelo, né? Então é um musical super rico, super divertido, que traz muitas informações sobre Tai Chi Chuan, nas coreografias aparece Tai Chi Chuan, movimentos de yoga, de costumes que eles quebravam na época, de hábitos, de valores da cultura. Então, se quiserem uma ilustração rica sobre esse momento da história, é uma boa indicação de filme e está disponível na internet. É uma coisa fácil de se encontrar. Já chegando, depois de muita época, se discutiu muito sobre a terminologia de práticas alternativas, que não traduzia muito bem o que essas práticas significavam. Porque a alternativa significava muito como existiam as práticas oficiais, científicas, existiam outras práticas, que são as alternativas. É como se fosse uma coisa que, já que não está funcionando determinado procedimento, então tenta aquele outro, uma coisa externa, uma coisa outra fora, e que não é esse significado, porque muitas das práticas alternativas são... Muitos não, todas as práticas alternativas são científicas. Então, essa terminologia alternativa, no sentido de que não é oficial, não é científico, não fazia sentido. Elas tinham outro caráter, precisava ter uma terminologia que se adequasse ao que elas realmente significavam. E aí foi discutido muito em termos de Ministério de Saúde, Secretarias de Saúde estaduais e municipais, associações de pessoas que trabalham com as práticas integrativas, e chegaram a essa terminologia que é o que se usa hoje no Brasil. Em outros países utilizam outras terminologias e também na Organização Mundial de Saúde. Aqui a gente usa práticas integrativas e complementares em saúde, tá? E aí eu volto novamente para a etimologia e a acepção da palavra. Integrativa vem de integrar, que vem do latim integro, que significa inteiro, completo, sem faltar pedaço. Já traduz muito o que significa isso, né? Se eu penso no corpo, já diz muito para a gente. E acepções, que inclui o elemento no conjunto, formando um todo coerente, que une formando um todo harmonioso, que completa-se, complementa-se. Aqui só E complementar, da etimologia, vem de complemento, que vem do latim complementum, aquilo que completa. Acepções, entregar elemento a um todo para completá-lo ou aperfeiçoá-lo. Entregar elemento oposto necessário para completar algo. E aí, só essa acepção de complementar, a gente já lembra logo da medicina tradicional chinesa, que são os opostos complementares, né? Quando a gente pensa no yin, no yang, essa frase aí já traduz um pouco da medicina tradicional chinesa. Chegando para a definição da Organização Mundial de Saúde, como é que ela trata, como é que ela chama, né? Qual é a terminologia? Então, chama de medicina tradicional, complementar e integrativa. Ela acrescenta a palavra tradicional. E tradicional significa que tem como base a teoria e a experiência indígenas de diferentes culturas utilizadas na manutenção da saúde, bem como na prevenção, diagnóstico, melhoria ou tratamento de doenças físicas e mentais. E aí, nessa minha busca por significado das palavras, quando vem indígena, a gente associa muito com índio, né, para nós aqui do Brasil, mas eu sei que não significa só índio. Aí fui buscar na etimologia. Do latim, indígena significa
é a pessoa que é natural do lugar em que vive, gerado da terra que lhe é própria. Não significa que são só os nossos índios, como a gente concebe no Brasil. E a acepção, o sentido da palavra é relativo a ou população autóctone de um país ou que neste se estabeleceu anteriormente a um processo colonizador. Então, arte e costumes indígenas. E ele dá outro exemplo, que são os indígenas africanos. Então, as tribos africanas são indígenas da África. Não são os índios como a gente concebe os nossos índios brasileiros, mas são as populações próprias, autóctones de um lugar. Complementar conjunto de práticas de saúde que não fazem parte da tradição do próprio país ou da medicina convencional e não estão totalmente integradas ao sistema de saúde dominante. Eles são usados alternadamente com a medicina tradicional de alguns países, complementam a medicina tradicional. A OMS reconhece e recomenda a inclusão dessas práticas nos sistemas nacionais de saúde dos países ao redor do mundo, mas o uso varia amplamente entre países dependendo da política de saúde local. É uma recomendação da Organização Mundial que os países que são filiados à OMS que utilizem as práticas integrativas complementares. Mas, como está dito aqui, depende da política de cada país, do seu Ministério de Saúde. Propõe uma mudança, isso aqui é muito importante, certo? A Organização Mundial da Saúde propõe uma mudança no modelo convencional que está focado na doença, na intervenção da medicalização e procedimentos de alta complexidade. Então, tira esse foco da doença, da medicalização e procedimentos de alta complexidade para o modelo de promoção da saúde, focado na melhoria da qualidade de vida, no empoderamento das pessoas em práticas de mudança de estilo de vida e ampliação das ofertas terapêuticas que os profissionais de saúde dispõem para realizar o cuidado. Propõe uma mudança de foco. No lugar de você tratar pensando na doença, você trata pensando na saúde. No lugar de tratar pensando só um especialista que vai cuidar de uma doença, você vai tratar da saúde pensando em vários profissionais que vão cuidar dessa pessoa. Então, tipo, você tem um problema de pressão alta, você vai pensar no médico, no acupunturista, mas você vai pensar na pessoa da alimentação, você vai pensar no educador físico, você vai pensar na pessoa da massagem, enfim, toda a equipe que vai cuidar da pessoa, pensando na saúde dessa pessoa, e não só focando na doença e no medicamento que a pessoa vai ingerir. É uma atitude diferente. Chegando para o Brasil, quem cuida das práticas integrativas no Ministério da Saúde é a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, que lá tem o Departamento de Atenção Básica, e no Departamento de Atenção Básica tem a Coordenação Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que foram institucionalizadas no Sistema Único de Saúde por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas em Saúde, Práticas Integrativas e Complementares, PNPIC. Uma nota que eles botam junto com isso no SUS, as PICs ampliam a oferta das opções terapêuticas para atenção à saúde e contribuem para que os usuários reduzam o consumo de medicamentos, aumente a autoestima e melhore a qualidade de vida. Aquela mesma noção da Organização Mundial de Saúde, de não focar só no uso de medicamento, mas ter na qualidade de vida. Então, o Ministério da Saúde também adota diminuir o uso de medicamentos, melhorar a autoestima e melhorar a qualidade de vida. As PICs têm como objetivo principal ajudar na mudança de um sistema voltado para tratar da doença e passar a cuidar da saúde das pessoas. Essas práticas propõem um modelo de cuidado integral e ampliam as possibilidades de cuidado de forma multiprofissional. As PICs contribuem para ampliar o olhar dos profissionais de saúde e desenvolver a autonomia dos usuários para um estilo de vida mais saudável, promovendo saúde. Essa questão é muito importante. A autonomia dos usuários para um estilo de vida mais saudável, para que você seja mais
senhor da sua própria saúde, né? Você tem o controle da sua saúde, da sua alimentação, seus hábitos de vida saudável, da sua atividade física, não ficar só dependendo do médico que vai cuidar de você. Aqui eu fiz uma associação que, junto da mesma Secretaria de Atenção Primária à Saúde, que é onde está o programa de práticas integrativas, tem o programa de Academia da Saúde, que tem como objetivo principal contribuir para a promoção da saúde e produção do cuidado e de modo de vida saudáveis da população a partir da implementação de polos com infraestrutura e profissionais qualificados, que é uma coisa bem específica da educação física, né? Eu trouxe por essa questão, você é da educação física. E um dos eixos do programa da Academia da Saúde das atividades a serem desenvolvidas são as práticas integrativas e complementares em saúde. Eles querem, dentro do programa de Academia de Saúde, trabalhar com as práticas integrativas. É uma proposta do Ministério da Saúde, tá? Incluir no programa de Academia de Saúde as práticas integrativas. Em João Pessoa, especificamente, nós temos 3 centros, certo? De práticas integrativas e complementares. O primeiro centro que vai ser criado foi o da BICA, que chama 5 Elementos. O coordenador, desde o início, é Sérgio, que foi aluno nosso lá no curso de Educação Física, foi meu primeiro orientando do curso de Educação Física, que já fez um trabalho em cima de práticas alternativas na época, né? Foi na primeira turma que eu dei aula, e ele é o coordenador até hoje dos Centros de Práticas Integrativas e Complementares 5 Elementos. O segundo a ser criado foi o Canto da Harmonia, que é no Valentina Figueiredo, que eu não conheço. O da Bica eu conheço, logo quando você entra na Bica, ele está logo na frente. E o terceiro a ser criado é o Equilíbrio do Ser, que é localizado nos bancários, na avenida principal dos bancários, que é excelente. Se vocês tiverem oportunidade, frequente, porque é muito bom. Lá tem várias práticas, tem tai chi, tem massagem, tem biodança, tem terapia comunitária, de primeiríssima qualidade. As instalações são boas, e para ter acesso ao serviço, o usuário pode ser encaminhado pela unidade de saúde da família ou ir diretamente ao local. Precisa apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. E eles têm uma proposta, quando você chega lá, você não determina qual serviço que você vai utilizar. Eles têm primeiro a escuta, você vai acolhido, tem uma escuta, você fala das suas questões, o que você precisa, quais são suas queixas, e aí ele encaminha para o serviço, ou para que serviços você vai utilizar. Primeiramente pode ser só uma prática, ou 2, e pode começar por uma e depois passar para outra, dependendo de como você vai desenrolando o seu processo. Aquele que, como falou antes, do atendimento de multiprofissionais. E aqui a definição de práticas integrativas e complementares pelo Ministério da Saúde. São práticas de saúde baseadas no modelo de atenção humanizada e centrada na integralidade do indivíduo, que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Isso é a definição do Ministério da Saúde literal, certo? Que é o que se fala muito hoje, é a medicina mais humanizada, né? Então, a práticas integrativas tem essa proposta na sua base. São abordagens holísticas que priorizam o entendimento integral dos fenômenos em oposição ao procedimento analítico, em que seus componentes são tomados isoladamente, né? Priorizam o entendimento integral dos fenômenos. O paradigma holístico tem uma visão sistêmica e uma postura transdisciplinar. O modelo sistêmico atende ao conceito de interdependência das partes. Postula que tudo é interdependente, que os fenômenos devem ser compreendidos com a observação do contexto em que ocorre. Postula também que a vida é relação. Sobre as práticas que eu vou falar, são 5. 1, 2, 3, 4, 5. O método Messier, Rolfing,
a bioenergética, yoga e o tai chi. No final eu justifico porque vou falar sobre essas 5, tá? Vou falar um pouco sobre cada uma e questões bem pontuais para eu justificar aí por quê. Primeiro, o método Mézières. Mézières é o método de reeducação postural individual. Foi criado por Françoise Mézières, uma fisioterapeuta que viveu no século XX, de 1909 a 1991. Mézières atendia regularmente com fisioterapia clássica e ela teve um caso específico, que é o caso da cliente com uma hipercifose torácica. Chegou uma senhora que usava até um colete daqueles com ferros para poder retificar a coluna, né, que ela tinha uma cifose muito acentuada, e quando ela tirou, tinha até uns ferimentos nas costas da senhora, e ela deitou a senhora, e o procedimento clássico para você eliminar essa hipercifose, você faz o endireitamento, você baixa a cintura escapular para a coluna ficar reta, né, o tórax. Quando ela fez esse endireitamento, esse achatamento da cifose torácica, automaticamente, nessa segunda imagem aqui de baixo, houve um aumento da lordose lombar, acentuou bastante. Então, ela achou estranho, mas fez o procedimento clássico também, que é a imagem que está embaixo, que é trazer as pernas sobre o abdômen, coxas e pernas sobre o abdômen, que aí você elimina essa hiperlordose lombar. Quando ela fez esse procedimento, automaticamente criou uma hiperlordose cervical, o pescoço foi lá para cima. E aí ela achou esquisito e fez uma tração para tirar o que não tem na imagem, eliminar a hiperlordose cervical, e quando ela fez isso, houve um bloqueio inspiratório do tórax. Então isso incomodou ela, deixou ela muito incomodada mesmo, né? Que dinâmica é essa, que relação é essa, que eu vou mexendo no segmento e outro segmento à distância altera, essas curvas vão mudando de lugar, né? Eu tiro de um canto, aparece no outro, vai alterando, vai passeando pelo corpo, tem uma conversa, tem uma troca aqui. Então, ela, a partir desse caso, ela se debruçou nos estudos, foi pesquisar, não foi uma pesquisadora acadêmica, como a gente está acostumado no nosso meio, ela foi uma pesquisadora dos seus estudos, mas ela foi aos corpos de anatomia para verificar em loco, estudou bastante e sempre atendendo seus pacientes, e ela trouxe algumas informações que foram assim, transformadoras, radicais, que derrubou princípios clássicos da medicina, fisioterapia, educação física, dos condicionamentos físicos que a gente é acostumado. Então, ela verificou que essa dinâmica acontecia porque os músculos dorsais se comportam como um só músculo, e eles são fortes e curtos. E ela chamou esses músculos dorsais posteriores de cadeia muscular posterior, que são músculos que vêm da cabeça até as plantas dos pés. Que isso é um princípio que sempre a medicina, por exemplo, dizia que as curvas, os desvios de colunas aconteciam porque tinha uma fraqueza muscular. Então, a proposta de reabilitação era de fortalecer a musculatura. Até hoje se propõe isso. E Mézières estudou e provou, até hoje isso é validado, que não, que o que desvia a coluna é músculo encurtado, é músculo forte, é músculo retraído, que esmaga a coluna e que tira a coluna do lugar. E aí veio os conceitos a partir dessa primeira, ela verificou a cadeia muscular posterior, que é a cadeia mais longa, mais forte e mais encurtada do nosso corpo, e esse princípio que sempre a cadeia muscular posterior precisa sempre ser alongada, precisa ser elasticida e não fortalecida, porque ela já é por princípio forte. Conceito de músculos como cadeias musculares, onde todos os elementos são solidários e uma ação localizada provoca reação no conjunto, seja de alongamento ou de encurtamento. Como esses músculos são imbricados, como eles são amarrados um no outro, uma ação localizada no músculo tem reação no conjunto desses músculos. Se você fortalece o músculo, todo o encadeamento muscular sofre consequências. Se você alonga o músculo,
todo o encadeamento sofre consequência desse alongamento. Então, tem a noção de cadeias musculares, que é o que Mézières traz, que muda toda a compreensão de corpo, de movimento. Outra noção que ela traz, que foi revolucionária, é que sempre se propôs a educar a respiração. E Mézières diz, não, a respiração é uma função vegetativa, a gente já nasce sabendo respirar. Se a gente desaprende a respirar, é porque o corpo está bloqueado, o corpo está preso, a musculatura está encurtada, o diafragma está bloqueado. Então, o que precisa é liberar a respiração. Então, você precisa avaliar cada pessoa, como é que o corpo dessa pessoa está respirando, onde é que estão os bloqueios respiratórios, principalmente os bloqueios inspiratórios, que é o momento ativo da respiração. A expiração é quando a gente relaxa, para você poder liberar a respiração. Porque se você faz exercícios respiratórios, na hora que você está fazendo um exercício respiratório, você consegue coordenar o movimento certo, passou o exercício, você volta para a sua vida cotidiana e você esquece e volta para o seu padrão, digamos, desorganizado, que a respiração não funciona corretamente. Você só faz correto na hora que está realizando o exercício, porque o que está bloqueando, o que está encurtado, continua encurtado. Então, precisa trabalhar a causa primária, e não somente fazer um exercício. Aqui eu trago somente 2 imagens das cadeias musculares, entre algumas cadeias que Mézières mostrou. As principais, aqui tem a posterior, que é essa do lado esquerdo, que vem da cabeça até as plantas dos pés. Nessa imagem a gente fica claro que são os músculos mais profundos, não são os grandes músculos posteriores, como o trapézio, o latíssimo do dorso, são os músculos mais paravertebrais, os isquios tibiais são grandes, e o do tríceps é o sóleo, tá? Aqueles músculos mais internos, mais profundos. E do lado direito, nessa imagem, a gente tem o diafragma, que ela chama cadeia anterior-interior, que tem o diafragma e o psoas ilíaco, que o diafragma a gente pensa como um músculo respiratório, ela diz, não, o diafragma é também um músculo postural. A gente pode se deformar na postura, pode deformar uma coluna por um diafragma encurtado. Ele, junto com pessoas, a resultante dele, aqui, que aparece nessa seta, é uma hiperlordose lombar. Então, o diafragma não é só um músculo respiratório, ele pode ser um músculo lordosante. Ela traz alguns princípios que, como é que eu posso dizer, mudam a compreensão de corpo, de saúde, de postura. Preparando esses artigos de Mézières, li muita coisa sobre ela. Ela foi uma pessoa que me vê muito assim, radical, mas não é só radical. Ela foi muito iconoclasta. Ela quebrou princípios, valores que tinham clássicos de séculos, ela põe abaixo. Uma segunda prática integrativa, que o Mézières fala de cadeias musculares. Então, tem o Rolf, integração estrutural, que é um método criado e desenvolvido pela doutora Ida Rolf, que foi do final do século XIX até o século XX, de 96 até 79, que é PhD em bioquímica pela Universidade de Colômbia, dos Estados Unidos. Ela descobriu a importância da plasticidade do tecido conjuntivo e a sua função modeladora na estrutura do corpo humano. Né? Tecido conjuntivo, a gente sabe, é aquele tecido branco que forma ligamentos e tendões, e as fáscias e os trabículos musculares. No grupo tem algumas pessoas da filosofia, não sei se hoje estão presentes, mas é aquele tecido branco, quando a gente pega uma imagem não muito agradável, se a gente pega uma carne, é aquele tecido que reveste o músculo branco, que no açougue a gente tira aquela pele branca. Então, isso é o tecido conjuntivo. Se configurando desde a face superficial, na hipoderme, o tecido conjuntivo vai se ramificando e conectando através de uma única malha todas as estruturas do corpo humano até se inserir nos ossos. E por isso ele é chamado de tecido conectivo, também recebe esse nome. Esse tecido constitui um esqueleto fibroso que dá unidade e forma o corpo. Então, na pele, alguns autores dizem que a pele tem 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme. Na verdade, essa terceira camada mais profunda, a hipoderme, é um outro tecido, não é o tecido pele propriamente dita, é a face superficial, é um tecido conjuntivo que é como se fosse uma segunda pele.
que é uma pele desse tecido branco, que reveste o corpo inteiro, acompanha a pele inteira, do topo da cabeça, a palma das mãos, as plantas dos pés. E a partir desse tecido, ele vai se ramificando em um único tecido. O tecido conjuntivo, ele inteiro, no corpo todo, é um único tecido. Ele não se separa nem um instante e nem um lugar. Isso já é comprovado em estudos anatômicos. Ele vai se ramificando e vai envolvendo cada músculo, cada órgão, cada célula, cada osso, cada estrutura do corpo, é todo conectado por uma única malha de tecido conjuntivo. Se pensarmos na estrutura que conecta tudo, que dá uma unidade mecânica ao organismo humano, é o tecido conjuntivo, da cabeça aos pés. Tem alguns autores que usam uma imagem, que não é tão agradável também, mas que facilita a compreensão. Se a gente conseguisse submergir o corpo humano no líquido que dissolvesse todos os tecidos e só deixasse o tecido conjuntivo e ele ficasse mais enrijecido, quando a gente retirasse esse tecido, continuaria a mesma configuração que o corpo tem, da cabeça, dos olhos, tudo, porque o tecido conjuntivo envolve todas as estruturas. Teve até uma oportunidade que, junto com 2 professoras da fisioterapia, nós fomos fazer um curso de dissecação, junto com o professor Eulâmpio, que já trabalhou junto com o Iractan, e a gente foi para poder estudar lá nos corpos de anatomia, porque a gente queria estudar isso, os músculos e os tecidos conjuntivos versus estruturas. E realmente, assim, não tem como você separar nenhuma estrutura do tecido conjuntivo. Ele está inserido em todas as partes, na pele, nos ossos, nos músculos. Você, para poder conseguir separar, precisa de um bisturi extremamente afiado. Não é possível separar. A intervenção do Rolf é feita com toques especializados no tecido conjuntivo, liberando os segmentos corporais. O afrouxamento e o alongamento da face superficial permite a liberação das camadas subjacentes. Essa imagem da esquerda, que é como se fosse uma malha que reveste o corpo, chama o homem fáscia, essa imagem, gosto muito, que é justamente isso. É como se fosse uma grande malha que reveste o corpo inteiro, que você vai puxando e reveste o corpo inteiro, e pense nessa malha que ela se insere até os ossos. E a imagem do lado direito são 2 imagens usadas pelo Rolfing, também a mesma coisa, os blocos estão desequilibrados, desorganizados, e que se você faz uma tração, essa tração tem repercussão por essa grande malha, que traz tudo para o equilíbrio, uma boa sobreposição de segmentos, organizando e equilibrando. Juntando as 2 noções de cadeias musculares e de tecido conjuntivo, tem uma noção hoje que chama cadeias miofaciais. Não se pensa mais músculos e tecido conjuntivo separados. São estruturas que estão conectadas, não tem como separar. E que cadeias miofaciais não é uma prática integrativa complementar, é uma noção de corpo, de movimento. A consolidação do conhecimento sobre músculo e tecido conjuntivos como unidade funcional nos traz a noção de cadeias miofaciais. Sabe-se que na realização de um movimento, os 2 tecidos são automaticamente estimulados e nessa dinâmica precisa-se propor um movimento adequado. Para isso, estimulamos o tecido muscular, queremos um tônus equilibrado e, ao mesmo tempo, um conjuntivo com boa elasticidade. Algumas PICs trabalham considerando as cadeias miofaciais, seja com movimento ou com manipulação. E aí, as PICs que trabalham com as cadeias miofaciais, que eu não vou entrar em detalhes com elas, mas só como referência, antiginástica de Thérèse Bertherat. Thérèse Bertherat é uma mesierista, fez formação com Thérèse Bertherat, só que não ficou trabalhando só com a reeducação postural individual. Ela trabalhou também com grupos de movimento, aplicando as posturas de reeducação postural individual em grupos de movimento. Reeducação Postural Global, RPG, de Philippe Souchard. Souchard foi provavelmente o discípulo mais expressivo de Mézières, mesierista também. E ele criou um método que é conhecido no mundo inteiro. Já tive a oportunidade de conversar com o Souchard, disse que gostaria de fazer formação com ele, só que quando o RPG chegou no Brasil, por questões políticas, esse método ficou exclusivo para fisioterapia.
ele disse, se você for para a França ou para a Espanha, eu dou formação, porque eu sei que o educador físico pode trabalhar com o meu método, mas no Brasil é exclusivo para fisioterapia. E depois ele criou um método, e aí eu não procurei para fazer formação, que se chama SGA, Stretching Global Ativo, que educador físico pode fazer formação. Outro método de equilibração corporal, que nesse eu tenho formação, que é com uma médica, Maria José dos Santos, que é brasileira, mora no Rio de Janeiro, e a técnica de liberação miofacial, que, né, é bem conhecido, que é de uma técnica de manipulação para liberação dos músculos e das fáscias. E bem conhecida hoje, o educador físico trabalha bastante com essa técnica. Uma outra PIC, que aí já passa para outra área, que é bioenergética, que é um método criado por Alexander Lowen, 1910-2008, que baseou seus estudos no trabalho de Wilhelm Reich, médico. O Lowen trabalhou inicialmente com a educação física e fez formação em medicina também. Inicialmente ele trabalhou com esportes e calistenia, desenvolveu um estudo sobre o relacionamento entre corpo e mente e percebeu que os exercícios melhoravam a saúde física e mental. A partir de um curso inicial com Reich, Lowen virou seu aluno de 1940 a 1952 e seu paciente de 42 a 45. Reich, inicialmente, seguindo as regras da psicanálise freudiana, aos poucos foi observando as reações dos pacientes, mapeando as emoções dos seus corpos, descrevendo uma linguagem corporal e emocional. Seja com toques ou com movimentos, Reich começou a fazer intervenções nos pacientes, um dos motivos que levou ao seu desligamento da Sociedade de Psicanálise, que trabalhava só com o discurso, mantendo o distanciamento dos clientes. Reich denomina de orgone a energia vital do ser humano e seu trabalho recebe o nome de orgonoterapia. Associa as emoções a fluxos energéticos longitudinais e, como processo de defesa, podemos desenvolver os anéis de couraça muscular para conter essa emoção, esse fluxo energético. Lowen considerou a existência de uma energia única e biológica que ele chamou de bioenergia, e daí que vem o nome bioenergética, que está na base de toda e qualquer manifestação de vida. Eu incluí a Reich aqui no trabalho da bioenergética, mas existe a terapia reichiana é uma prática integrativa à parte. Mas o que eu queria falar só da bioenergética, e como Reich é a base da bioenergética, eu trouxe para cá. Lowen criou o método da psicoterapia análise bioenergética, que pode ser trabalhada por médicos e por psicólogos, e criou grupos de movimento em bioenergética para os demais profissionais de saúde que não podem atuar como psicoterapeutas, mas podem ajudar na saúde de seus pacientes. O trabalho bioenergético do corpo inclui tanto procedimentos manipulatórios, que consistem de massagem, pressão controlada e toques suaves para relaxar a musculatura contraída, como exercícios especiais que se propõem a ajudar a pessoa a entrar em contato com suas tensões e liberá-la através de movimentos apropriados. Estes exercícios podem ajudá-los a ganhar mais autoconhecimento e farão isso através do aumento do estado vibratório do seu corpo, vibração dessa energia, ground das pernas e do corpo. O ground é que ele trabalha muito com a noção de você ter chão, ter uma boa base, e mantém a palavra no inglês, no ground mesmo, não traduz para o chão, porque se traduzir fica muito literal, chão, piso, então eles mantêm o termo ground, que é mais uma noção de base no seu próprio corpo, na sua emoção. Aprofundamento da respiração, agudização da autoconsciência e ampliação da autoexpressão. Essa imagem aí é o próprio Alexander Lowen e sua esposa, Leslie Lowen, fazendo um dos exercícios da bioenergética, que eles trabalham muito com os exercícios imitando situações que você pode sentir na vida. Aí, por exemplo, de você, desse exercício, você poder se entregar a alguém e você confiar, entrega da confiança, e de você poder receber alguém, você suportar alguém. Reproduzir isso através de um movimento, através de um exercício. Yoga, eu estou indo mais apressado porque o tempo está passando. A palavra yoga vem da raiz yugi, que significa atar, reunir e concentrar. Atenção sobre algo. Significa também união ou comunhão. Aqui a gente já está indo para o Oriente, né? Quando chegar para o yoga, para a Índia.
Propõe a união interna, corpo, mente e espírito, com os seres, com os outros seres e com o absoluto, que pode dizer Deus. O sábio Patanjali, no século II a.C., compilou todo o conhecimento do yoga em sua obra clássica, os Yoga Sutras. A palavra yoga tem o som fechado, yoga, e é masculino, tá? Mas não tem problema, eu já vi alguns livros, alguns autores que não diz que você pode chamar a yoga e até escrever com I. Alguns autores mais radicais não, defendem escrever com Y e diz chamar no masculino o yoga, que no sânscrito é masculino. Das escolas, os caminhos do yoga, 6 se destacam mais. Raja Yoga, yoga real, que é yoga da contemplação, da iluminação. Bhakti Yoga, yoga da devoção, devoção para um Deus, para um ser. Jnana Yoga, yoga do conhecimento, dos ensinamentos, né? Karma Yoga, yoga da ação, põe em ação os conhecimentos. La Yoga, yoga da meditação. E Hatha Yoga, que é yoga da força, que é a yoga que a gente mais conhece aqui no Ocidente, que é yoga das posturas, das asanas. A Hatha Yoga, do sânscrito, Hatha significa força e separado, Ra significa sol e Ta significa lua. Hatha Yoga quer dizer, portanto, literalmente, união do sol e da lua, integração entre o masculino e o feminino, entre os dois polos de energia. É a yoga mais conhecida no Ocidente. Utiliza as asanas, posturas, os pranayamas, são os exercícios respiratórios, e a meditação para o aperfeiçoamento do corpo e da mente, buscando o desenvolvimento do espírito. O trabalho intenso sobre o corpo físico não tem como objetivo esse corpo em si, mas considerando como a casa onde habita e evolui o espírito, essa casa precisa estar limpa, ventilada e fortalecida. Um pouco diferente da nossa cultura ocidental, que muito do trabalho, dos exercícios, o objetivo é o corpo em si, ter essa forma, ter essa estética. A prática do yoga, o objetivo não é muito focado na estética do corpo, mas pensando numa outra dimensão mais espiritual, numa elevação do espírito, da evolução como ser, mais do que de ter uma forma do corpo de determinado aspecto. Tai Chi Chuan, que a gente chega para a China, sai da Índia e vai para a China. Em sua origem, conta-se que o mestre Shang San Feng estava meditando quando viu uma cobra e um pássaro grow em combate, com movimentos de ataques e esquivas. A partir daí, o grande sábio pensou na vida dos animais, no passar das nuvens, nas águas dos rios, das cachoeiras, nas árvores agitadas pelo vento e organizou os movimentos do Tai Chi. Segundo Chagas, citados por Ribeiro e Magalhães, Tai Chi Chuan significa o estado supremo acima das polaridades. Tai supremo, Chi polar, Chuan punho. Tai Chi Chuan é a prática verdadeira para a saúde e vida longa. O Tai Chi Chuan é a arte da integração universal. É a união do céu, da terra e do homem. É a suprema unidade. É o princípio da união e o equilíbrio das duas energias opostas e complementares. Yin e Yang, representada por terra e céu, mulher e homem. O Tai Chi Chuan é indicado para todas as pessoas, desde jovens até idosos, pode ser feito individualmente, mas aconselha-se fazer em grupo. Esse símbolo aqui em cima, preto e branco, é o símbolo do representa o Tao. Alguns autores dizem que o Tao não pode ser representado em símbolo, que o Tao é o dinâmico, está em movimento, e aqui é uma imagem bidimensional, mas o branco e o preto, o escuro é o Yin, e o branco claro é o Yang, e um contém o outro. São opostos, eles se complementam, estão sempre em dinâmica, onde a parte interna está crescendo, enfim. Dimensões de corpo nas PICs. Aí é isso que eu falei que queria chegar, por que eu escolhi essas abordagens e aonde eu queria chegar. Nas primeiras PICs abordadas, verificamos o corpo como um universo somático, seja pela leitura de cadeias musculares de François Mézières, seja pela malha conjuntiva de Ida Rolf ou pelos métodos que trabalham com cadeias miofaciais. Sabemos que uma intervenção localizada em um segmento, seja de ativação ou de sedação, vai ter repercussão no global.
Para um trabalho ser plenamente eficaz, é importante que seja pensado, abordado e tratado considerando esse universo somático. Somos uma unidade somática, né? Mecanicamente, não tem mais como a gente pensar, querer tratar, não, a gente pode querer tratar, mas não é eficaz. Compreender fragmentado. Somos uma unidade. Com a bioenergética, Alexander Lowen, baseado nos trabalhos de Wilhelm Reich, desenvolveu seus estudos como médico investigando a bioenergia que está presente nos seres humanos e relacionando os fluxos energéticos com as nossas emoções. Percebe-se que somos uma unidade psicossomática e que essa é uma relação de mão dupla, onde questões emocionais têm repercussões no corpo e questões físicas têm efeitos no emocional. Nessa dinâmica, nossa atuação como educadores físicos será no corpo físico e devemos ter consciência que será uma atuação somatopsíquica. Somos uma unidade psicossomática, isso a gente não tem mais dúvida, né? A medicina psicossomática trabalha com isso, mas a nossa atuação como educador físico não vai ser uma atuação psicossomática, a gente não vai atuar no psico diretamente, né? Isso aí fica para os médicos, psiquiatras, psicólogos. A gente atua no soma, no corpo. Mas a gente, considerando que somos uma unidade psicossomática, a nossa atuação no soma vai ter uma interferência na psique. Então, o nosso trabalho é somatopsíquico, né? Não tem como não ser, né? O yoga, ampliando na visão de corpo, percebe o corpo com sua dimensão espiritual. Somos mais que um físico, uma psique e uma mente. Somos um espírito em evolução. Esse espírito habita uma casa, o nosso corpo. E para sua evolução, se faz necessário que esse corpo seja trabalhado, fortalecido, flexibilizado, oxigenado, higienizado, transcedido e repousado. Dessa forma, podemos nos conectar com o absoluto, com o todo. O Tai Chi Chuan leva a uma dimensão mais ampla, conectando o ser humano à Terra, ao céu e ao universo, sem se desconectar do seu interno, buscando o equilíbrio entre os dois polos de energia que está em tudo, o Yin e o Yang, feminino e masculino, opostos complementares. Importante lembrar que essas práticas não se contradizem, elas se complementam e se integram. Aqui estão algumas referências, as 3 primeiras são do Ministério da Saúde, conhecendo as práticas integrativas complementares, de bioenergética, está tudo disponível online, para vocês conseguirem, o glossário temático, práticas integrativas e complementares, e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Aqui são livros, Práticas Corporais Alternativas, Exercício de Bioenergética, do Alexander Lowen, o único livro que Mézières lançou, que é a originalidade do método Mézières, que é um livrinho pequenininho. Mézières foi uma pessoa que estudou muito, deu muitas formações, mas publicou pouco. Ela tem alguns textos que ela publicou, mas de livro foi só esse, mas tem alguns textos. O Guia de Abordagens Corporais foi lançado no Congresso Internacional de Abordagens Corporais, que eu participei em Salvador. E Reflexões sobre o Paradigma Holístico e Holismo, está na internet. Muito obrigado. Excelente, Luciano. Bravo, muito obrigado. Foi uma excelente apresentação. Acho que a gente teve a oportunidade de entrar em contato com um conteúdo extremamente importante para pensar a educação física numa perspectiva não somente, né, voltada para o desempenho atlético ou para a performance esportiva, não somente também como uma prática pedagógica na escola ou como uma prática de saúde voltada para padrões muito organicistas e fisiológicos, mas trazer uma perspectiva de trabalho na educação física em que a gente possa integrar, né, de maneira bastante evidente essa dimensão mental com a dimensão corporal. E também essa dimensão mais espiritual, né, essa nossa conexão com o cosmos, né, como um todo. Muito interessante, grato a você. A gente vai ter a oportunidade de conversar agora um pouco, mas antes eu queria registrar
Eu já fiz isso com Senira, que chegou cedo, mas Isabel chegou, não foi, Isabel? Cadê você? Isabel? Estou aqui. Muito bem. Gostaríamos de parabenizar você também, assim como a gente fez com Senira, pela aprovação do mestrado. Bravo, parabéns, Deus te abençoe nessa caminhada aí, que você possa contribuir com a gente e a gente contribuir com você, tá certo? Quer dizer alguma coisa? Não só agradecer mesmo, principalmente ao senhor, né, que sempre dá força a gente do laboratório a participar, a se esforçar, a tentar algo melhor, né, para a nossa vida. E graças a Deus a gente se esforçou e conseguiu, né, com a ajuda de Deus, com o incentivo do senhor também. E o laboratório contribui bastante, assim, para a gente seguir em diante, né? Não desistir dos objetivos que a gente tem. Então, graças a Muito Deus, a gente bem. conseguiu e fica aberto para as próximas, o pessoal também do laboratório também participar, né? Também ter esse objetivo. Muito bem. Parabéns, Isabel. De Cabedelo para o mundo, né? É. Muito bem. Então, estão abertas a possibilidade de intervenções, né, a partir da fala do professor Luciano Klosterman, né? Eu só queria inicialmente, Luciano, chamar a atenção para uma coisa que eu gostei muito, que foi essa evolução de concepção que você traz para a gente de práticas alternativas para práticas integrativas e complementares em saúde. Eu fiquei muito ligado nessa discussão, né, dessa mudança, porque você traz uma questão muito interessante, que essa mudança nasce com um debate em torno da questão científica, né? É como se mostrar que as práticas alternativas, né, e agora com essa denominação práticas integrativas e complementares em saúde, são práticas científicas. A gente até pode dizer assim, os paradigmas ou os modelos de ciência são diferentes, mas são práticas científicas, né? Muito interessante essa observação. Inclusive, me lembrei muito de um texto do Paul Feyerabend, que é um dos epistemólogos mais lido nesses últimos tempos, né? E ele fala de uma anarquia metodológica na ciência, como se houvesse uma necessidade de pensar a ciência não seguindo um método único, né, mas um método plural. E ele fala, inclusive, de uma medicina tribal, né? E você usou medicina tradicional, né? Então, quer dizer, por trás de toda a medicina científica, do ponto de vista moderno, do ponto de vista positivo, tem sempre uma medicina tradicional, né? Sempre uma medicina que é feita a partir da intuição, a partir de saberes, de sábios que vão acumulando ao longo do tempo, passando de uma geração para outra, sem necessariamente estar atrelado às pesquisas em laboratórios, né? As pesquisas com observação sistemática, as pesquisas com tratamento estatístico, né, colocado pela ciência moderna, né? Então, eu fiquei muito contente de escutar isso, né? E nesse livro do Paul Feyerabend, ele fala exatamente de uma dificuldade pessoal dele, que ele teve dores no ventre, né? E foi ao médico convencional, né? O médico que todo mundo vai no hospital clássico, e lá foi feito todos os exames, né? Ultrassom, foi feito exame de sangue e identificou que ele não tinha nada. Mas como se não tinha nada, se ele estava sentindo dores, estava com muita dificuldade, né? Ou seja, essa medicina científica, do ponto de vista positivo, não conseguiu, vamos dizer assim, tratar o que ele estava sofrendo. E aí ele foi procurar acupuntura, né? E aí ele tenta no livro mostrar justamente que
o método científico deve estar aberto a todas as possibilidades de investigação, não se prender só à possibilidade de investigação positiva, né, com base nas evidências verificável, né, em laboratório ou em experiências sistemáticas. Então, não sei se você quer comentar um pouco sobre isso, mas eu gostei muito dessa parte. Quero. Primeiro, assim, quando a alternativa é o outro, é o que está fora, né? Então, geralmente, as práticas, quando são alternativas, elas estão fora do sistema oficial de saúde. Então, já dá um caráter de que não são científicas, que não são válidas, já exclui. E muitas dessas práticas, elas já são validadas cientificamente. E mesmo quando algumas que não têm uma validação científica nos moldes ocidentais de reconhecer como validadas cientificamente, mas são práticas tradicionais que têm milênios, às vezes, 2.000, 3.000 anos de uso, que são validadas por esse uso. Se você não tem uma comprovação com um aparelho, com uma investigação em laboratório, mas como você pode refutar o uso de uma medicina como a medicina ayurvédica, como a medicina tradicional chinesa, que tem 3.000 anos de uso, né? E uma população imensa se trata com essa, e você vai dizer que isso não tem valor para tratamento de saúde. E outra coisa que você falou, que o médico, o autor tem uma dor no estômago, vai para o médico e não tem tratamento, se não tem um aparelho que diagnostique o problema de saúde, então você não tem problema, né? Quer dizer, precisa de como ele diz assim, que o Ministério a Organização Mundial de Saúde diz assim, não precisa ter um aparelho de alta tecnologia para poder diagnosticar o problema, tem que ser outras formas de fazer diagnóstico. Uhum. Né? Pela íris, como tem iridologia, pela pele, pela cor do olho, quer dizer, outras formas de diagnóstico que não só pelo aparelho, pelo sangue, enfim. Mas, Muito bem. Porque as práticas integrativas, elas têm a forma de tratamento, mas tem as formas de diagnóstico, né? Pela palma da mão, pela planta do pé, pela íris, pela língua. São outras formas de fazer diagnóstico da saúde. Uhum. Muito interessante essa observação, Luciano. E, inclusive, isso, ao pensar desse jeito, abriu-se as portas para que essas práticas sejam consideradas válidas e no cenário da saúde, né, tanto pela Organização Mundial da Saúde, como pelo Sistema Único de Saúde, que é o sistema que a gente tem oficial e federal, né, no Brasil. Muito interessante isso. E é interessante que você traz 3 espaços na cidade de João Pessoa, onde se tem essas práticas integrativas complementares, né? Lá na Bica, lá no Valentim, e lá nos bancários, né? Muito legal isso. Já usei o serviço dos dois e é excelente. Que bom. E é público e gratuito, que todos nós temos acesso. Maravilha. Então, quem quer conversar, quem quer fazer alguma pergunta, alguma observação, sinta à vontade. Oi. Diga, José Nilton. Eu tinha posto lá no chat, mas o senhor não viu, mas está tudo bem. Professor Luciano, o senhor comenta aí na questão, assim, né? Primeiro, né, parabéns, professor, o senhor traz para a gente, assim, conhecimentos que a gente não se aprofunda, porque cada um tem seus espaços, né? E não se aprofunda muito nessas áreas a mais, né? E eu sou grato pelo senhor, pelo seu conhecimento de trazer, certo? Isso para a gente. Tá? Parabéns, professor. Aí eu queria saber aí do senhor, porque o senhor fez um comentário que a questão do desvio da coluna, ela não é não é a falta de fortalecimento muscular, né? É só uma dúvida minha, mas sim do músculo forte, né? Eu queria entender isso assim, que o senhor me explicasse mais um pouco, porque assim, a gente sabe que quem dá sustentação para o sistema esquelético são os músculos, né? Mas aí eu não sei se há um exagero dessa musculatura que faz esse desvio.
Certo. Obrigado pelo elogio. Josenilton, é o seguinte, podemos pensar em 2 grupos de músculos, certo? Então, nós temos os músculos dos grandes movimentos, que são os grandes músculos. A gente tem o latíssimo do dorso, tem o trapézio, a gente tem o quadríceps femoral, tem esses grandes músculos, os músculos abdominais, são os grandes músculos. Esses músculos precisam ser bastante fortalecidos. E nós temos os músculos posturais, os músculos da estática. Então, estamos todos agora sentados aqui e tem um grupo de músculos que está trabalhando incansavelmente, né? Estamos parados aqui, mas tem grupos musculares que estão trabalhando pesado. Eles não descansam nunca. Então, esses músculos são os músculos posturais, são os músculos da estática. Esses músculos são os músculos que fazem os ajustes da postura. São os músculos que colocam as vértebras no lugar, que desviam as vértebras no lugar. Então, esses músculos, eles são fortes, eles são curtos, eles são retraídos. São os músculos pequenininhos. Lembra nas aulas de anatomia, o músculo que sai de uma vértebra para outra vértebra, de uma vértebra para 2 vértebras abaixo, os multífidos. Lembra desses músculos que saem de uma vértebra para a costela? Então, esses músculos são eles que formam a cadeia muscular posterior. Então, esses músculos não tem como eles serem flácidos. Eles são encurtados, eles são retraídos, eles que desviam a coluna. Então, se eu sou uma pessoa sedentária e não dou um bom tônus para os meus grandes músculos, para o meu trapézio, para os meus músculos peitoral maior, abdominal, esses músculos posturais vão trabalhar em excesso e vão me deformar. Se eu faço uma atividade física de qualidade, quanto melhor eu tiver tônus dos grandes músculos de movimento, mais esses músculos posturais vão ficar tranquilos, vão poder descansar mais. Entende? Então, o excesso de tônus é nos músculos posturais, não é nos músculos. Então, Mézières não defende que a gente não precisa ter músculos fortalecidos. Não. Ela defende que o que desvia a postura, o que desvia o osso do lugar, é o músculo retraído, é músculo forte. Mas só que para esse músculo precisa ser alongado. Mas para que eu alongar esse músculo, os outros, se eu tiver o abdômen flácido, a minha musculatura postural, ela vai ficar encurtada. Então, eu preciso ter o abdômen, o core, o centro de força meu precisa ser forte. Entende? Eu preciso pensar em grupos distintos de músculos. Show, professor. Obrigado, hein, professor. Não é defender falta de força, não. Não é isso. Entendi. Tá. Ficou claro. Obrigado, professor. É muito interessante, Luciano, a pergunta de Josenilton e a sua resposta para pensar toda a estrutura muscular numa perspectiva de cadeia, né? Ou numa perspectiva de malha, como você falou lá, né? A metáfora da malha, eu adorei essa metáfora, né? É incrível, né? É, muito legal isso. E o quanto essa estrutura em malha, essa estrutura em cadeia, né? Quer dizer, trabalhar um músculo, isso vai afetar nos outros músculos também, né? Também. Muito legal isso, né? Silvinha, você disse que queria fazer uma fala. Por favor, fica à vontade. Tá ruim para escutar, que tem um vento muito forte. E agora? Aí, né? Então, é porque eu vim nadar, né? E aí eu me atrasei para ir para casa e eu tô aqui para não perder a palestra. Mas eu vou tentar falar aqui próximo para que o Luciano possa. Enfim, gostei muito, Luciano. Vejo que a gente tem essa necessidade de acessar essas práticas, né? Eu acho que a educação física tem que acessar mais essas práticas integrativas, né? Você traz essa questão da implementação aqui, eu pessoa acompanhei com o paciente. A gente não está conseguindo entender, Silvinha. Infelizmente, está muito vento. Só se você escrever no chat, talvez. Né? Infelizmente, está muito vento. Você conseguiu entender, Luciano? Não, consegui não. Ela podia Eu sugiro que, se você puder escrever no chat, ou então encontrar um lugar mais adequado, porque o vento está muito intenso. Está igual
aquela tempestade lá que Jonas sofreu lá no mar. Deus mandou ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis e veio uma grande tempestade, pronto. Ninguém entendeu mais nada. Teve que baixar as velas, recuar, tentar voltar para a terra. Então está mais ou menos assim, uma tempestade generalizada. Bom, enquanto Silvinha está se preparando aí, não sei se ela vai usar o chat ou vai encontrar um outro lugar para poder falar melhor, né? Eu fiquei pensando também muito, Luciano, sobre essa coisa da postura, né? Que é a primeira, vamos dizer assim, o primeiro método, a primeira técnica, o primeiro teórico que você fala, né? Que é o Mézières, né? A mulher, né? A Françoise, né? Françoise Mézières. Eu adorei essa ideia de postura, muito legal isso, viu? Porque parece que Silvinha já ficou no lugar melhor, né, Silvinha? Vou só terminar aqui. Eu pensei que, por exemplo, Merleau-Ponty fala do corpo considerando a fala e a expressão. Aí eu fiquei pensando, como é interessante também pensar a questão da postura, né? Como a postura diz da gente, como a postura fala de quem somos, né? Então, como é interessante a gente pensar em práticas corporais no contexto da educação física que trabalha a postura, porque a postura vai lidar com músculos, vai lidar com ossos e vai lidar com a nossa vida, com o jeito da gente ser, com o modo de existir, né? Fiquei pensando um pouco disso. Não sei se você tem alguma coisa a falar sobre isso. Tenho, assim, é o trabalho que eu faço, né, dentro da educação física, faz parte do meu trabalho, e tipo assim, quando diz assim, educação física, acho que o educar o físico passa por aí diretamente, né? Educar o físico passa por educar a postura. E educar a postura passa não só pelo físico, mas passa pelo emocional também, né? Como tá a minha atitude emocional interfere na minha postura, né? Se eu estou bem emocionalmente, eu fico melhor em termos de postura. Se eu estou mais deprimido, se eu estou mais triste, quer dizer, como somos uma unidade em outros aspectos também, né? Enfim, acho que precisa ser considerado isso na educação física, o trabalho postural, porque não é só o fortalecer músculo, só alongar o músculo, tem que pensar no todo. A gente, por exemplo, eu frequento vou numa academia, às vezes me incomoda bastante, porque você vê pessoas ali trabalhando, que bom que estão na academia, fazendo musculação, fazendo atividade física, mas às vezes você vê que tem pessoas ali que estão meio que se deformando um pouquinho, sabe assim, porque não estão cuidando da postura com qualidade. Duas coisas, estão fortalecendo o músculo, mas ao mesmo tempo estão criando vícios posturais que no futuro vai ser meio problemático ali, porque estão descuidando da postura. Enfim. É interessante isso, muito interessante. Eu tenho várias amigas que são fisioterapeutas, você conhece algumas, e chega muito nas clínicas de fisioterapia alunos de academia, por problemas posturais. É uma clientela regular de fisioterapia, alunos de academia. Quer dizer, tem alguma coisa que não está batendo bem, né? Interessante, muito interessante essa observação. E aí, Silvinha, tá pronta? Tô. Desculpa, gente. Agora então, sim. Estamos lhe escutando bem direitinho, porque naquela hora... Eu vim fazer minha prática meditativa, que é nadar no mar. E aí eu me atrasei e não quis, assim, fiquei no celular vendo. E foi ótimo, Luciano. Eu acho que a gente tem que ter mais debate sobre essas práticas integrativas, né? Eu acompanhei aqui a implementação como usuária e também na política, né? E a educação física teve um papel fundamental aqui, os alunos, alguns ex-alunos, né? Pessoas da educação física aqui que implementaram, né? Na saúde básica, na atenção básica de saúde.
E, assim, a pergunta que eu quero fazer é, primeiro eu quero colocar que a educação física tem que se apropriar mais disso, né, dessas práticas, né, mas a gente tem paradigmas que são hegemônicos e às vezes não permite a gente, né, olhar mais para o corpo de maneira mais integral. E aí você trouxe vários conceitos de vários lugares, né, dos Estados Unidos e do Ocidente e do Oriente. Sobretudo no século XIX, a gente tem essa fragmentação, vamos dizer assim, 18, 19, essa fragmentação do corpo, né, do entendimento das especializações, enfim, na ciência. Aí eu queria saber, nessas traduções, nessa tradução, né, do Oriente com essas práticas para cá, né, para o Ocidente. Eles têm esse entendimento fragmentado do corpo e nas traduções, para chegar próximo ao entendimento, né, de um corpo que é inteiro, porque, na verdade, pensando semanticamente e pelo olhar também do que eu fiz no meu mestrado na questão da semântica, no olhar do cientista que Maturana traz, na observação, na questão da auto-organização, é um lugar de um pressuposto errado que a gente parte, né? De olhar esse corpo e criar, né, nomes e conceitos para dar conta desse corpo que é inteiro. Então, a minha pergunta vem daí, desse lugar, de que será que esse entendimento de corpo do Oriente, ele é também, né, tem um entendimento de juntar o que já é junto, ou nas traduções foi que para se chegar aqui no Ocidente, essas práticas, essas traduções dessas práticas, né, como o yoga, enfim, se criou, né, essa semântica de integração, de complemento, de juntar o que está separado, porque o corpo ele não está separado, tudo está junto. E a ciência agora que vem chegar na fáscia e vem validar, dizer, os estudos sobre a fáscia diz que é assim, mas olha quanto tempo esses pesquisadores aí estavam dizendo, né, sobre o corpo. Então é isso que é a minha pergunta mais de cunho filosófico. Certo, não, na minha percepção, é óbvio você falar a história da tradução. Na minha percepção, a compreensão que no Oriente eles têm de corpo, de saúde, eles já têm essa percepção do corpo como integral, como uma unidade. Já tem, por exemplo, se você vê o Tai Chi Chuan, se vê a medicina tradicional chinesa, eles já percebem assim. Se você vê tipo a acupuntura, como funciona, já tem essa visão de corpo. A medicina ayurvédica, a compreensão do corpo como mobilizado por uma energia, isso já existe. Enquanto método, enquanto sistema, como funciona, né, os opostos complementares. Agora, tem um problema de tradução, preparando essa fala de hoje, então eu peguei os livros de yoga, os livros de Tai Chi, eu tive algumas dificuldades, porque eu pego o mesmo tema e nas traduções tem traduzido de formas diferentes. Um livro está escrito sobre um tema de uma forma e o mesmo tema no outro livro está escrito de outra forma. Entende? Quer dizer, as traduções estão dizendo a mesma coisa escrito de formas diferentes. Aí, quer dizer, você tem que tirar a sua conclusão de como você vai reproduzir isso. Qual é o que se adequa mais para você traduzir. Então, você tem que estudar um, estudar o outro, se aproxima mais do o que é que ele está querendo dizer. Qual é o termo que foi traduzido que se aproxima mais do que o sistema propõe. E a tradução é complicado, né? Porque vem do sânscrito. Quer dizer, aí foi traduzido para o francês, aí o francês já passa para o inglês, já passa para o português. Tem um caminho aí que complica. E, tipo, Tai Chi Chuan, a tradução do Tai Chi Chuan, você vê várias traduções para o que significa Tai Chi Chuan. Tem mais de uma tradução quando chega no português. Né? Porque vem do ideograma, Tai Chi Chuan. Então, enfim, mas enquanto a questão básica mesmo, de base, de unidade, de integração, isso faz parte da tradição deles. Isso sim. A tradução não compromete.
Obrigado pela pergunta. É interessante essa questão que Silvinha levanta, que eu fiquei pensando um pouco na pedra de Roseta, né? A pedra de Roseta é uma pedra que foi encontrada, né, no Egito, em que tem uma conexão entre os hieroglifos, né, produzido pelos egípcios, e uma correspondência no grego. E essa pedra de Roseta serviu de referência para buscar traduzir os hieroglifos egípcios. Então, quer dizer, quando a gente pensa num texto, né, que é de uma outra tradição, de uma outra cultura, quando a gente traz para a nossa cultura, a gente precisa traduzir. E é um exercício difícil, porque o que está escrito ali, o que está, vamos dizer assim, produzido por aquela cultura, nem sempre a gente encontra um termo ou uma leitura que corresponda ao que a gente quer dizer, né? Então, é difícil realmente fazer essa tradução, né? Quer dizer, é como você contou a história lá da pessoa que produziu, que sistematizou o Tai Chi Chuan. De repente ele viu, né, uma cobra e um pássaro, né? Vamos dizer assim, se degladiando, né? Lutando pela vida, né? Pela sobrevivência. Aí ele vai, transforma aquilo, lê aquilo, faz a leitura, transforma em movimentos, dá nome aos movimentos. Para trazer tudo isso para o português não é fácil, não, é muito difícil, né? É um universo diferente, é um universo distante da nossa cultura. É claro que a gente pode encontrar um elo de conexão aí. Quem faz isso é a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, né? Ou do Projeto Humanista Europeu, né? Que diz assim, somos todos humanos, né? Mas somos todos humanos, mas de tribos diferentes, né? De comunidades diferentes, de culturas diferentes, né? Então, é muito difícil, é um desafio muito grande. Agora, eu penso que é nesse encontro, nessa confluência de culturas, que a gente pode ser mais humanos, mais ricos do ponto de vista cultural, sabe? Eu acho que o afastamento entre as culturas, eu acho que não é uma coisa muito boa, não. Eu acho que é uma coisa... Criar muros entre as culturas, eu acho que é trazer grandes prejuízos para o que classicamente nós chamamos de humanidade, eu acho, sabe? Eu penso que essa interação de culturas é fundamental. E a educação física, né, enquanto uma prática corporal, enquanto uma prática de atividade física, não pode estar distante disso, né? A gente precisa se aproximar, né? Precisa se apropriar desses modos de prática, como falou Silvinha, né? A gente não pode estar à margem disso. Isso não quer dizer que a partir de agora todo mundo vai estudar práticas integrativas complementares. Não. Mas que a gente precisa reconhecer que isso é uma área importante de formação, de apropriação de conhecimento e de prática na educação física, né? Nós tivemos, inclusive, a oportunidade de orientar a dissertação de Érica, né? E até o presente momento não saiu nenhuma publicação sobre o trabalho dela, mas ela trabalhou exatamente isso, sobre a prática da yoga, né? Como uma possibilidade terapêutica na prática de pessoas que apresentam sinais de depressão, né? Foi um trabalho muito interessante que ela fez uma intervenção prática, inclusive, mas Érica, a gente não conseguiu ainda andar com isso, né? Mas vamos ver se em 2021 a gente consegue apresentar alguma publicação nessa área, né? Mas muito obrigado, Silvinha. Uma coisa que você falou, Silvia, da tradução, eu me lembrei de um livro que é muito importante na cultura chinesa, que é o Livro do Imperador Amarelo, que é o livro base da medicina tradicional chinesa. É um livro que é base assim, para a acupuntura, para o tai chi, para tudo todas essas tradições da medicina tradicional chinesa. A tradução até que é bem feita, mas o que é complexo para a gente ocidental é você entender a cultura deles. Porque eles falam assim, falando da doença, é a doença do vento da tarde.
o que é isso? Está entendendo? Quer dizer, é uma outra referência cultural que a gente não tem. O que é a doença do vento da tarde? Do sol, não sei das quantas. Sabe assim, é uma outra percepção de mundo, de abordar as coisas que a gente não trata dessa forma. Então, você precisa reformular internamente sua percepção de mundo, de coisas. Não é só a tradução, é você ter que internamente se reconfigurar, se reinventar, para poder perceber claramente o que é que eles querem dizer ali, né? Tem todos os traços da cultura dele que vem junto com essa informação. Mas é porque talvez, Luciano, o modo de fazer ciência do Ocidente, né, em especial recorrendo, né, às ideias propagadas pelo positivismo lógico, nos afastou das metáforas, né, de uma linguagem mais metafórica, e colocou tudo isso no âmbito da literatura. Mas eu acho que o cientista, o pesquisador, né, eu entendo que quando ele faz um esforço, né, de compreender os fenômenos de maneira positiva, inclusive isso nos ajudou a, por exemplo, a construir, por exemplo, toda uma série de conhecimentos sobre doenças gravíssimas, sobre, por exemplo, nos possibilitou criar medicamentos, né, contra, por exemplo, infecções, conseguimos produzir vacinas, por exemplo, importantíssimas para a proteção da saúde no planeta, mas eu acho que isso não pode estar desapegado dessa vida também num campo mais metafórico, né? Eu acho que esses elementos não devem ser apagados da cultura. Eu acho que eles devem prevalecer, né? Porque também é interessante. Hoje também vivemos numa sociedade muito marcada por uma lógica do fake news, muito marcado por um discurso também anticientífico, né? Então, isso também não é bom para a sociedade, para nós que fazemos o conhecimento na universidade. Agora, também a gente precisa cair num cenário de ciência exclusivamente positivista lógico, que desconsidera as narrativas, as grandes narrativas das culturas, né? Com suas artes, com seu modo de pensar, mais próximo da natureza, né? Eu acho que isso é muito importante. E é por essa razão que a gente está fazendo essa discussão hoje, né? Então, entendendo que a yoga, o tai chi chuan, né, são práticas milenares, são práticas corporais que não nasceram no Ocidente, né? O que é que nasce no Ocidente? Nasce no Ocidente a ginástica, por exemplo, né? E a ginástica faz parte da cultura ocidental, né? O que é que nasce no Ocidente? Os esportes, né? Por exemplo, o atletismo, né? Os esportes coletivos, basquetebol, voleibol, né? Mas tem uma série de lutas de artes marciais, por exemplo, que todas elas nasceram no Oriente e que elas foram integradas ao Ocidente. Mas muitas vezes ela é integrada sem levar em consideração uma reflexão sobre esse entrelaçamento de culturas, né? Eu acho que é isso que você está falando e que eu acho que é extremamente importante, né? E tem uma coisa, eu trabalho, né, defendo as práticas integrativas complementares, mas não existe uma coisa de ser contra, condenar a medicina tradicional, de jeito nenhum. É necessário o avanço, aplausos para o avanço da medicina, né? A gente precisa das cirurgias, dos medicamentos, disso tudo. Que bom, agora essas coisas precisam estar juntas, né? Eventualmente a gente precisa. E eu me lembro de se você radicaliza, uma vez eu estava fazendo uma formação com Sylvie Boet, que é uma fisioterapeuta francesa mesierista, que ela deu um curso para a gente de formação em São Paulo. E aí estava todo mundo trabalhando algumas dores e querendo descobrir formas de como resolver uma dor na coluna pelo movimento, pela postura, não sei o quê. Ela fez assim: por que não toma um comprimido? E aí todo mundo assim: como assim, Sylvie? Qual o movimento que a gente vai fazer? Qual a postura? Ela fez assim: você vai ficar uma semana sofrendo com uma dor se você tem um comprimido que você toma e acaba com essa dor?
Não, resolva. Uma semana de dor vai trazer muito mais prejuízo do que o que um comprimido vai trazer. Entendeu? Quimicamente, para o seu organismo, é muito mais prejuízo. Uma semana de dor é muito mais tóxico do que um comprimido que tira sua dor. Sabe assim, não precisa radicalizar, porque você trabalha com prática integrativa, então você nega completamente as outras abordagens, os outros procedimentos. Não, né? Você falando, eu me lembrei de um caso que a gente acompanhou, de uma criança que fazia tratamento homeopático, né, para uma situação de um resfriado que começou. O problema é que, com a evolução do caso, ela começou a entrar num processo de pneumonia, tinha tomado já um pulmão todo e o outro estava quase assim a metade comprometido. Então, não fazia sentido você continuar com o tratamento homeopático. Você tinha que correr e usar antibiótico. Né? Era um caso gravíssimo, quer dizer, a pessoa poderia ter morrido. Né? Então, quer dizer, não faz sentido você ficar... Agora, com isso, não está dizendo que você vai abandonar o tratamento homeopático, a homeopatia não existe, não. Eu acho que cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu tempo, precisa avaliar o uso, né, as possibilidades. Né? Eu acho que é isso, né? Com segurança, com responsabilidade, né? Com respeito à ética, aos limites, né? Porque se a gente não reconhecer os limites de cada tratamento, de cada procedimento, de cada terapêutica, a gente vai divinizar aquele tratamento, né? E vai desconsiderar outras possibilidades, né? Achei legal quando você falou do alternativo como outro, né? Então, quer dizer, a gente sempre precisa ter uma alternativa, né? Quer dizer, lembrando lá do que eu estava falando agora há pouco de Jonas, né? Qual foi a alternativa que eles encontraram? Primeiro, baixar a vela e remar para ver se voltava para a terra. Depois começaram a jogar as coisas pesadas que estavam dentro do navio. São alternativas, está se encontrando, né? Depois tiraram a sorte para saber se tem alguém do grupo com algum problema com Deus, né? Para saber se era a causa da tempestade. Aí descobriu-se que era Jonas. Jonas pede para jogar ele no mar, pronto, a tempestade parou. Ou seja, é como se nós estivéssemos na nossa vida buscando alternativas, né? E tem hora que realmente, no caso do Paul Feyerabend, a medicina científica não deu conta. Ele foi procurar uma medicina que ele chamou tribal, que é essa medicina feita, né, por uma tradição milenar, né, que não corresponde a essa tradição positivista, né? Então é isso que está em jogo, né? Eu acho que é importante a gente pensar que nós estamos no campo do sofrimento humano, da dor. Adorei esse exemplo da dor, né? Porque a dor é a marca do humano. Nós somos seres que sofrem, né? Nós somos seres que sentimos dor, né? E tem uma dor muito profunda que não é só essa dor fisiológica, é a dor de cair no nada, no vazio, né? Onde a gente precisa encontrar um sentido para a nossa existência, né? Eu acho isso importantíssimo, isso que você está falando, né? E esse exemplo da dor achei fantástico, né? Quer dizer, ela deixou todo mundo, como é isso, né? Se existe essa possibilidade, por que não usar, né? Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma observação, alguma consideração? Ainda temos 12 minutos ainda. Será que posso fazer uma observação? Sim, Luiz, fica à vontade. Tudo bem? Primeiro, bom dia a todos. Tudo bem, Luiz? O professor Luciano, né? Já tinha escutado bastante bem dele, né? E então foi uma oportunidade única de absorver, não é? Vamos dizer, mais uma temática interessante e muito importante na nossa área. O que eu fiquei escutando e fiquei pensando, né? Você, uma professora
professor que sabe que eu estou um pouquinho mais ligado ao esporte, não é? Se é que podemos dizer isso, não é? Acho que temos que estar conectados e ligados a tudo. Mas o que eu cheguei, não é? Fui pensando e fui refletindo, e é isso que eu tenho feito, não é? Nos últimos anos, talvez, como o esporte demorou muito tempo a chegar a essa conclusão, não é? Essa da unidade, e então trazendo essas práticas integrativas e considerando hoje em dia fundamentais, por exemplo, na performance, no desempenho esportivo, não é? Que é uma área que eu estou mais ligado, e que a ciência, não é? Que também tem-se falado muito aqui, e acho que é isso também, não é? Essa transmissão, e como a ciência também tem mudado, e dizer assim, não posso observar este fenómeno do ponto de vista analítico, porque eles são interdependentes, têm muita influência noutros sistemas. Então, como a ciência também está à procura de forma de tentar, não é? Melhorar, não é? Os seus métodos e a sua metodologia, não é? O professor Hector também tem falado bastante nisso, mas como principalmente nas ciências do esporte se tem procurado talvez entender tudo mais como unidade e não como sistemas analíticos, então surge essa teoria geral dos sistemas dinâmicos, né? Um pouquinho mais essa área, e dentro do treinamento esportivo essa integração, e você falou muito bem, agora parece que surgiu essa liberação miofacial que já é conhecida há muito tempo, né? Dessa malha, esses músculos tónicos, fásicos, que você trouxe o exemplo também dos alunos na academia, então achei muito legal. Eu só queria parabenizar pela apresentação e talvez, não é, fazer uma constatação de como talvez ainda, não é, sou um pouco de outra cultura, mas talvez aqui ainda no Brasil também se veja um pouquinho muito de forma analítica, dissociado do corpo de outras coisas importantes. Era só essa observação, e principalmente parabenizar pela apresentação. E o professor Iraque também por ter contribuído no sentido de deixar, vamos dizer assim, ou partilhar as reuniões para outros elementos que geralmente não são do grupo ou não são muito dessa área. Então, obrigado e bom dia para todos. Ok, Luiz, muito obrigado. Você falou do esporte. Bom, primeiro eu fiz mestrado no Porto, na área de massagem, na FECDEF, e eu tive experiência de trabalhar com práticas integrativas junto com atletas. Durante 4 anos eu fui o massoterapeuta do torneio do Banco do Brasil de vôlei de praia, e trabalhava com massagem com os atletas, e foi uma experiência espetacular. Trabalhava com massagem e com alongamento com eles. E também trabalhei no departamento de educação física junto com o Pedrinho, que trabalha com atletismo, com grupos de movimento, e era uma experiência bem rica, e deveria ter feito uma pesquisa, porque o resultado era bem expressivo, muito significativo. Nos dias que os atletas faziam os grupos, eles davam depoimentos assim, tipo, faziam a vivência do alongamento das cadeias musculares. Aí depois eles iam correr, tipo, 1 hora de corrida. Aí eles diziam, eu corro o mesmo tempo, 1 hora, e a distância é bem maior no dia que eu faço a aula. Ou eu corro a mesma distância e no dia que eu faço a aula o tempo é bem mais curto, só porque tinha feito um alongamento de cadeias musculares. Então tinha uma saturação quase que instantânea, quer dizer, não interferia no procedimento do treinamento esportivo, eles faziam o mesmo treinamento que eles tinham, condicionamento físico, treinamento esportivo específico, e juntava com o alongamento de cadeias musculares, e tinha uma alteração. Quer dizer, então, acho que é muito rico juntar as duas formas de trabalho, prática integrativa, mesmo com os treinamentos clássicos, condicionamento físico. Acho que junta. E tem alguns atletas de ponta que já fazem esse uso hoje, de meditação, de massagem, de liberação miofascial, até atletas recordistas. Bom, não, estou de acordo. Hoje em dia, essas equipes, não é? Vamos dizer assim, os atletas de ponta já têm todos esses especialistas, vamos dizer, não é? Hoje em dia vivemos num mundo de especialistas e não de generalistas, mas é isso, não é? Hoje em dia compreendeu-se finalmente que não é só a questão de trabalhar, não é? Vamos dizer assim, biomecanicamente, energeticamente, existem outras questões, porventura talvez até possam ser mais importantes. Então era só, queria complementar também um pouquinho, se calhar, para os outros alunos. Obrigado, professor, mais uma vez. Sim. Eu lembro só uma referência, que tinha um russo, que era o Bubika, que era salto com vara, e durante uma época ele foi recordista, ele batia o recorde dele sempre.
foi recordista durante muito tempo. E no treinamento dele, diariamente, ele fazia 1 hora de meditação. Ele se isolava numa sala e tinha 1 hora de meditação. Então, ele ficava todos os dias 1 hora sem fazer nada, né, nesse sentido de nenhuma atividade física, sentado, meditando, para poder saltar mais alto com vara, né? E batia o recorde mundial. E que durou muitos anos, né? Só foi batida recentemente. Exatamente, Muito interessante, Luiz, ter aqui você com a gente. Legal demais lhe escutar. Fazia tempo que eu não lhe escutava. Saudades, cara. Tá, obrigado, professor. Saudades também. Vou ficar um tempo fora, mas sempre que eu puder eu participo. Tá bom. Eu gostei demais da questão que Luiz levantou e até me lembrei um pouco da conversa que nós tivemos na nossa disciplina com o Ítalo, né? Porque Ítalo também trabalha com esporte, trabalha com performance, né? E é muito interessante pensar a possibilidade de considerar essas práticas alternativas complementares, usá-las, né, como referência para a preparação de atletas. Muito interessante isso. Qual o impacto que isso tem na performance, e não somente na performance, no rendimento, né, no resultado lá da competição, mas pensar também na vida do atleta, né? Na vida dele como um todo, né? E não é à toa que você falou muito assim, da ciência se pautar muito numa perspectiva muito analítica, né? E não considerar uma perspectiva de complexidade, né? Eu acho que outros pesquisadores na educação física vêm falando disso, né? Eu tive a oportunidade de conversar também na nossa disciplina com Clarice, com Leonardo, né? Que são professores do Departamento de Educação Física também, que estão tentando buscar, pensar o corpo numa perspectiva complexa, né? E é tão interessante que eu convidei também o professor Alexandre, e o professor Alexandre falou muito de fisiologia, de anatomia, de bioquímica, de genética, mas ele também falou de energia, né? Então, quer dizer, parece-me que a gente precisa realmente abrir os horizontes enquanto pesquisadores, enquanto cientistas, né? Eu acho que a educação física apenas como uma prática pedagógica, distanciada da ciência, eu não consigo enxergar assim. Eu acho que a educação física como prática pedagógica é uma possibilidade de intervenção do profissional de educação física ou do professor, como a gente queira chamar, e a gente se apropria realmente de práticas pedagógicas, até numa perspectiva científica, mas a educação física é muito maior, ela é muito ampla, ela é muito complexa, vou usar a palavra complexa aqui, né? Tem várias possibilidades de intervenção. E como é interessante pensar a própria formação dos atletas associando-se às práticas integrativas. Muito interessante. Obrigado, Luiz, por nos despertar para esses assuntos. Senira, quer falar alguma coisa? Queria sim, caríssimo, queria Pode falar. Primeiro, parabenizar Luciano pela sua apresentação maravilhosa, bastante rica. Fui sua aluna, Luciano, enquanto ainda durante a graduação, como você falou, de alongamento, de massagem, adorei, faço uso, trabalho como personal, uso sempre com meus alunos, é uma linha que eu gosto, eles sempre falam, Senira, vamos para o final da aula, porque eles sabem que é o momento que recebe a massagem, que muitas vezes ele quer simplesmente conversar, e tudo isso eu aprendi com você. É um perfil diferente, realmente, como personal trainer, não é aquela apenas a prescrição, o acompanhamento, né, ali durante a musculação, ao contrário, como você me estimulou, eu também caminho com eles, choro com eles, converso com eles, é um acompanhamento bem mais amplo, e isso eu agradeço, porque minha atuação profissional hoje foi muito estimulada por você. Você realmente foi hoje, além do que eu aprendi, hoje foi uma apresentação bastante rica. Falei, mandei uma mensagem falando que eu admiro demais você como profissional, como pessoa, que realmente siga com esse conhecimento adquirido que você abre a boca e ensina bastante para a gente. Eu só tenho a agradecer, Luciano, pela apresentação de hoje, que foi sensacional, e por tudo que eu aprendi na graduação, pela pessoa que eu sou formada e profissional que eu sou formada, por você. Obrigada.
Senira, muitíssimo obrigado. Você me emocionou. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E eu fiquei muito contente. Ele ia lhe mandar uma mensagem no privado para lhe dar os parabéns, que eu fiquei muito feliz, muito contente de saber de você no mestrado, porque você foi uma aluna também muito especial. Lembro demais de você como aluna, e não sabia de você estar usando as coisas que você passou pela disciplina massagem, para alternativas, você usa como personal, que eu digo aos alunos, olha, mesmo que você não vai ser massoterapeuta, que você não vai trabalhar com práticas integrativas, leva isso para o trabalho, seja na musculação, seja na escola, seja como personal, leva um pouco disso, que vai fazer um diferencial, vai enriquecer teu trabalho, né? Ou seja, na tua casa, com filho, com tua família, isso é uma coisa na vida. Que bom saber, muitíssimo obrigado. Na vida. Tanto que o meu tema, o tema da minha pesquisa é o vínculo socioafetivo entre o personal trainer entre o personal e o seu cliente idoso, entende? E a gente trabalha muito também com a empatia. Aí foi demais, tudo que eu aprendi com você, entendeu? Só tenho que agradecer. Que bom, que bom. Fico feliz demais de saber. Muitíssimo obrigado. Valeu o dia. Beijo. Não, eu que agradeço. Eu lembrei também muito do seu projeto de pesquisa, Senira, na fala de Luciano, né? E o quanto esse trabalho das práticas integrativas complementares, Luciano, é um espaço muito interessante também para a atuação do professor de educação física junto aos idosos, né? Quer dizer, não é só para os idosos, mas eu acho que é um espaço interessante, né? Você considerar pessoas que, num determinado momento da sua vida, já estão aposentadas, né? Não estão mais, e que pode fazer lazer ativo, que pode fazer um monte de atividades e também pode fazer essas práticas integrativas complementares que serão muito bem-vindas para o cuidado da saúde, né? Lembrei muito disso, né, das pessoas idosas também lhe escutando. Veja como abre várias possibilidades, né, o idoso, os atletas, né, por que não pensar também nas crianças, né, de repente a gente poderia até pensar, né, eu não sei como é que está essa discussão da educação física escolar, né, de introduzir essas práticas também na escola também, né, a prática do yoga, a prática do Tai Chi Chuan, essas práticas, não somente as artes marciais, né, mas essas práticas milenares de uma tradição oriental, eu acho que também seria muito interessante levá-las, né, para o universo escolar, né. Não sei se mais alguém... Diga, pode falar, Luciano. Sei que na China as crianças trabalham com Tai Chi Chuan. Faz parte na escola. Interessante demais. Uma coisa que eu ia comentar é que na minha apresentação, não sei se você percebeu, que faz parte das práticas integrativas e eu não fiz referência à massagem. Sim. Né? Sim. Porque quando eu pensei em incluir massagem, eu digo assim, é um universo para mim tão grande massagem que não vai dar para incluir, entendeu? Aí eu digo, não, então melhor não falar em massagem, deixa a massagem para outro momento. Vai ser outra fala só sobre massagem. Eu já estou me convidando, viu? Muito bem. Agora, eu só vou lhe dizer uma coisa. Isso será em 2021. Esse ano chega de... Vamos só cumprir o nosso calendário. Nós temos mais 3 encontros, né? E a gente encerra o nosso calendário do ano de 2020, né? Mas em 2021 já está aí, ó. Vamos falar sobre massagem, com certeza. Se não tiver mais nenhuma observação, mais nenhuma consideração, nós já estamos a 11h03. Agradeço imensamente, Luciano. Você preparou uma coisa muito bem feita, muito criteriosa, exemplar. Sua apresentação foi exemplar, né? E eu espero aí que a gente continue nessa conexão, nesse trabalho conjunto, e no próximo ano sobre massagem e outros temas que possam vir da sua cabeça. Você será sempre bem-vindo no laboratório, sempre bem acolhido. Parabéns. Era isso que eu quero dizer para você. Muitíssimo obrigado. Foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, falar sobre o que eu gosto de fazer, sobre o meu trabalho, sobre o que eu me dedico.
compartilhar com vocês todos. Muitíssimo obrigado. Foi um momento... E ainda escutar esse testemunho maravilhoso de Senira, né? Perfeito, né? Espetacular. Um grande abraço, gente. Um abração para todo mundo. Até breve. Tchau, até breve, até quinta-feira. Tchau.